Ok, gente, e sobre esse estado de coisas aí que se tornou o Brasil, né, onde até um debate sobre vacina ganha viés político, ideológico, vamos conversar agora com o ex-senador da República, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique e ex-ministro das Relações Exteriores no governo Michel Temer, o rio-pretense Aloysio Nunes. Aloysio, vou chamar o senhor de senador, tudo bem? Tem problema? Pode me chamar de Aloysio, que é melhor, porque eu já não sou mais senador. Então tá bom, mas o último cargo aí que o senhor ocupou, uma deferência. Tá Vamos bom. lá. Ô, Obrigado. senador, obrigado por atender o nosso convite, estar aqui falando com o Rio Preto, com a TV Câmara, muito obrigado. Para a gente começar esse bate-papo, quero ouvir a análise do senhor, como o senhor analisa esse maniqueísmo que se tornou a política nacional brasileira, né? Esquerda contra a direita, o bem contra o mal. Queria uma análise do senhor aí sobre isso. Obrigado, Alexandre. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o seu convite, o convite da TV Câmara para essa conversa. Você falou em maniqueísmo. Eu acho que é mais manicoísmo, entendeu? É uma coisa de manicômio, né? E de manicômio desorganizado. Eu acho que a disputa entre a esquerda e a direita é uma coisa, digamos assim, que existe na humanidade, na história política da humanidade, nos últimos 200 anos, pelo menos, desde a Revolução Francesa, que esses termos, esquerda, direita, revelam posições políticas, né? Na Revolução Francesa, você tinha lá o plenário da Assembleia Nacional Constituinte, o pessoal mais à direita, sentava-se à direita, o pessoal monarquista, né? E à esquerda, os republicanos. E aí ficou. Até curioso até que, quando eu cheguei à Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 94, né, automaticamente as bancadas se distribuíam assim. O PT ocupava o lado esquerdo do plenário e os partidos mais à direita, o lado direito. Então, essa divisão é algo que é intrínseco à atividade política e há diferentes visões do mundo, né? A direita valoriza mais a ordem, a esquerda mais o movimento, a direita valoriza mais a hierarquia, a esquerda valoriza mais, digamos, a igualdade, né? A direita tem muitas restrições à diversidade cultural, de gênero, etc., ao passo que a esquerda é mais aberta. E a divisão clássica esquerda-direita teve um momento em que você tinha no mundo o socialismo real, o comunismo. Hoje isso não existe mais. Você tem, digamos assim, identificação com valores como esse a que me referi, uns direita ou esquerda. O problema é que um debate que caracterizou o Brasil em outros tempos e caracteriza outros países em que essa polaridade existe, é um debate racional. Você alinha argumentos, né? Eu vi ontem um debate entre o Biden e o Trump. Você tinha lá o Biden mais à esquerda, porque o Partido Democrata Americano caminhou para a esquerda, e o Trump, candidato de direita. E debatiam, claro que tem xingação para aqui e para lá, mas basicamente visões diferentes da administração que eram argumentadas. No Brasil, hoje em dia, especialmente do lado da extrema-direita, você não tem mais argumentos. A começar que o líder da extrema-direita brasileira, o presidente Jair Bolsonaro, é caracterizado pelos seus seguidores mais extremados como um mito. Ora, o mito é algo que está fora da discussão. Você acredita ou não acredita, né? Isso potencializado pelas redes sociais, que tendem a criar uma excitação em torno de ideias muito simples e nem sempre corretas, do ponto de vista, digamos, da sua realidade dos fatos, e que no Brasil ganhou hoje domina o debate político. Eu vejo até um pouco aqui, um reflexo disso até na campanha municipal em Rio Preto, né? Mas, de qualquer maneira, hoje o líder da extrema-direita brasileiro, o presidente Bolsonaro, é um sujeito que contesta a ciência. Fatos que são conhecidos por todos, como o fenômeno do aquecimento global.
Ele está brigando com vacina. Quer dizer, nós temos hoje vacina obrigatória, as crianças são obrigadas a tomar vacina. A vacinação, em casos para combater pandemias, claro que tem que ser geral, não é? Ele destruiu uma política ambiental que havia, ele considera que as Nações Unidas são uma organização a serviço do comunismo, quando o comunismo não existe mais, a não ser na Coreia do Norte e em Cuba. Então, e as pessoas que o seguem acreditam nessas fantasias, né? Isso torna o debate com eles muito difícil. Agora, há um setor da direita no Brasil que não é extremado. Você tem direita moderada, né? Inclusive no meu partido, o PSD, você tem uma corrente forte de uma direita mais moderada, e outros partidos, como o Democrata, como o PSD, mas nas últimas eleições eles acabaram sendo homogêneos, eles acabaram sendo, digamos, aglutinados em torno deste mito, que é o Bolsonaro. Um mito que agora começa a se desfazer. Sem dúvida. Ô, senador, e em que momento e por que o país descambou aí para essa guerra sem limites, perdeu a civilidade e descambou para esse discurso de ódio, essa guerra, vamos dizer, até infantil, porque a gente lembra, mesmo na época aí das polarizações radicais PT, PSDB, a gente tinha um certo nível no debate, um debate respeitoso. Em que momento e por que o Brasil perdeu isso na política? Olha, nós tivemos, tanto nos governos do Fernando Henrique como nos governos do PT, divergências muito profundas. Mas em algumas questões, e eu fui parlamentar durante esse período todo, em algumas questões nós convergimos em posições comuns em temas muito importantes. Por exemplo, política externa. Havia uma convergência de posições na política externa. Uma outra diferença em relação a um ponto ao outro, Venezuela, isso aqui, mas havia uma visão sobre o papel do Brasil no mundo que era compartilhada. Havia direitos humanos também, outro tema que nos unia. O meio ambiente, nós fizemos um código florestal no Brasil que é exemplar, com participação da ministra Isabela Teixeira, que era ministra da Dilma, com o senador Luiz Henrique, eu mesmo participei, Blairo Maggi participou, não é? E fizemos um belo código florestal. Jorge Viana, senador pelo PT do Acre. Então, nós fizemos uma lei da migração que foi aceita por todos, não é? Nós fizemos um marco civil da internet. Fizemos agora, eu fui o autor do texto que foi votado sobre a privacidade de dados pessoais. Isso tudo foi objeto de consenso entre nós, né? Não houve problemas de superar divergências em torno de objetivos comuns. Porque os presidentes, tanto Fernando Henrique como Lula, eles tinham uma visão do país. Você tinha também os partidos que hoje estão no centrão, que já existiam antigamente, pegaram outros nomes. Eles apoiaram tanto Fernando Henrique como apoiaram Lula. Só que os presidentes, Fernando Henrique e Lula, tinham uma agenda, eles tinham um projeto para o país. Você pode concordar ou não, mas você tinha um projeto, né? E implementaram essa agenda com o apoio desses parlamentares. O presidente Bolsonaro não tem um projeto para o país. Não tem. É só xingação, é só injúria, que acontece mesmo entre os membros do governo, entre os ministros. Ainda agora, o ministro do Meio Ambiente, Salles, e o ministro Ramos, um xingando o outro. Coisa absurda, né? Isso, acho que uma boa parte disso se deve à deslegitimação dos partidos políticos, né? Os partidos políticos perderam substância, acabaram sendo instrumentalizados por pequenos grupos que utilizavam em proveito pessoal, perderam contato com a sociedade, com os temas atuais que mobilizam as pessoas comuns, e acabaram, então, esses temas, digamos assim, que excitam mais a emoção, acabaram ocupando o primeiro lugar, e, inclusive, a partir da grande difusão que os meios digitais possibilitam. Até eu ia fazer mais para frente essa pergunta para o senhor, mas aproveitando o gancho aí, o senhor acha que a Lava Jato tem alguma responsabilidade nessa deslegitimação da política? Porque a gente já vê alguns jornalistas, o próprio Reinaldo Azevedo, há anos aí, tem colocado essa culpa aí nas costas de procuradores e do próprio Sérgio Moro por essa criminalização da política que levou a esse estado aí de intolerância e ódio, né? Prisões, denúncias arbitrárias.
tão arbitrárias que hoje a gente pode ter o Lula absolvido aí por falhas de procedimento, etc. O senhor mesmo já deu uma entrevista, acho que é o Estadão, a Folha, de que a Lava Jato manipulou o impeachment da ex-presidente Dilma. O senhor acha que a Lava Jato tem responsabilidade nessa deslegitimação de políticos e partidos? Eu acho que a Lava Jato não existe no ar. Ela surgiu a partir de fatos reais, fatos concretos, né? De crimes contra o patrimônio público, crimes de corrupção cometidos por políticos de todos os partidos, de todos os lados. Isso aconteceu, né? Eu acho que ela não partiu do nada. Então, nesse ponto de vista, eu acho que ela foi importante para desnudar, né, práticas que eram encobertas, né? Acho que ela contribuiu para isso. Acho também a legislação que proíbe agora que pessoas jurídicas financiem campanhas também deixou as campanhas um pouco mais, digamos, reduziu o custo das campanhas eleitorais, que é uma fonte de corrupção, né? E tudo isso ajudou. Agora, acho que a Lava Jato, em muitos momentos, passou a fazer política, né? Passou a se considerar como portadora de um projeto de purificação nacional. Eles que não têm voto, são funcionários públicos, concursados, não têm mandato para fazer isso. Eles acabaram se transformando quase que num partido político, em que davam entrevista à imprensa, tinha assessores de imprensa, não é? Vazavam notícias, inclusive vazavam coisas que deveriam ser sigilosas, porque a lei determina o sigilo, manipularam dados, como, por exemplo, inclusive a divulgação da delação do ex-ministro Palocci nas vésperas das eleições, né? Coisas que foram feitas de propósito para influenciar o processo político. E aí eu acho que ela perdeu muito da sua legitimidade, né? Depois eu tenho o seguinte também, a Lava Jato ela acabou criando uma usurpação de competências de outros juízos, né? Por exemplo, no caso do Lula, do apartamento do Lula lá, por que foi julgado pela Lava Jato? A Lava Jato tem a ver com a Petrobras, é um inquérito para apurar a corrupção na Petrobras. Tudo acabou sendo para a Lava Jato. Eles puxavam para eles e acabava sendo da competência deles, o que é realmente um abuso do ponto de vista do direito processual, né? Ataca o princípio constitucional do juiz natural. O apartamento do Lula não tinha nada a ver com a Petrobras. Inventaram uma coisa de uma conta da OAS com a Petrobras, mas uma coisa inventada. O próprio Moro reconhece que as provas ali eram frágeis, né? Então, houve tudo isso. E acho que isso contribuiu para que a Lava Jato perdesse bastante a sua legitimidade. Inclusive os procuradores lá tuitando, criticando, atacando ministros do Supremo, né? Não, e depois você viu, teve aquele caso da Vaza Jato, lembra? Que um desses jornalistas investigativos e tal, acabou entrando acabou se assenhoreando dessas senhas. Sim. E revelou que havia realmente trama, com conspiração entre o procurador e o juiz, no caso do Sérgio Moro. O juiz, né? dando dicas aí, né? O juiz tem que ser isento. O juiz não pode tomar o partido nem da acusação, no caso do Ministério Público, nem da defesa. Então, tudo isso foi muito ruim e desgastante para a Lava Jato e para a credibilidade do processo judicial no Brasil. Sem dúvida. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Lava Jato, que eu quero voltar à questão da vacina, Luiz, senador, que é o que está pegando no momento. A gente está vendo uma guerra política aí entre o presidente Bolsonaro e o governador Dória, por conta aí dessa parceria desenvolvida pelo laboratório Sinovac da China e o Instituto Butantan. Quero saber do senhor o que isso representa para o Brasil lá fora, né? Ver um governador brigando com um presidente desautorizando o uso de uma vacina, desautorizando seu próprio ministro, e se de alguma maneira isso pode interferir as relações com a China, que é o nosso principal parceiro comercial, o que a gente já tem visto aí no caso do 5G, né? Que o Bolsonaro também já disse que não quer a Huawei no 5G brasileiro. Aí é o Bolsonaro brigando, em primeiro lugar, contra a saúde pública. Esta investida dele contra a vacina, que diz que é a vacina chinesa, né, é um crime contra a saúde pública. Eu meço as minhas palavras, isso é um crime contra a saúde pública, porque leva ao descrédito da única
tábua de salvação que nós temos, a única perspectiva de sairmos da pandemia, de pouparmos vida, que é a vacina. Ele acaba por contribuir para o movimento anti-vacina que existe no Brasil, através da voz poderosa dele, que é o presidente da República. É um crime contra a saúde pública. E eu me espanto que um general, que é um homem respeitável, como João Pozuelo, possa ficar no governo depois de receber uma reprimenda pública dessa maneira, né? O Instituto Butantan é um instituto centenário. Não foi criado pelo Dória, assim como Manguinhos não foi criado pelo Bolsonaro. São institutos respeitáveis, de grande reputação interna e internacional. O que Manguinhos está fazendo e o que o Butantan está fazendo são coisas absolutamente similares. Estão supervisionando o processo de testagem de vacinas que foram produzidas em outros lugares, para que, em seguida, mediante transferência de tecnologia, eles possam produzir a própria vacina. Então, não tem nada de transformar isso numa briga política que o Bolsonaro fez. Não tem nenhum cabimento isso. Agora, ao brigar com o Dória, por conta da eleição, havendo o Dória foi eventual candidato contra ele, ele acaba acaba produzindo mais uma agressão contra a China. Você acaba de falar. A China é o principal parceiro comercial no Brasil. A China é a principal potência econômica do mundo hoje. Principal potência econômica do mundo hoje. A China é grande investidora no Brasil, né? Produz petróleo, extrai petróleo, produz energia elétrica aqui no estado de São Paulo e em outros lugares, né? Tem fundos de investimentos enormes. O agronegócio é que sustenta a nossa balança comercial flutuando e superavitária, mais que flutuando. A China é o grande comprador nosso. Então, é um absurdo. Em algum momento, o chinês vai perder a paciência. Eu espero que isso não aconteça, mas em algum momento vai perder a paciência. Aliás, eles estão sendo bem pacientes, né? Porque já faz tempo que... Muito pacientes. Agressões constantes contra o sistema político. O que eu tenho a ver com o sistema político chinês? Eles têm lá o sistema político deles. Nós não temos que comprar briga entre os Estados Unidos e a China. Por que existe essa rivalidade hoje comercial e tecnológica? Porque os Estados Unidos não se conformam com a ascensão da China. Isso é clássico na história da humanidade. Desde as guerras púnicas na Grécia Antiga, guerra de Atenas contra Esparta, quando uma potência instalada, no caso antigo Esparta, vê uma potência ascendente, geralmente dá encrenca, às vezes até guerra. Já houve guerra da Espanha contra a Inglaterra, da Inglaterra contra a Alemanha, do Japão contra os Estados Unidos, uma potência emergente, né? E uma potência que está instalada não se conforma. Nós não somos uma potência emergente. Temos que tomar cuidado para não ser submergente, né? Nós não temos nenhum interesse em participar dessa disputa. Nós temos que estar bem com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, não é? Tendo em vista apenas uma coisa, o interesse nacional. Não deixar que a nossa conduta em relação a temas como esse, 5G que você se referiu, política externa, vacina, que a nossa conduta seja ditada pela ideologia, pela simpatia por esse ou aquele regime político. Muito bom. Quero aproveitar também, o senhor já foi ministro das Relações Exteriores, né? Quero saber o que o senhor acha do atual chanceler, o Ernesto Araújo. Não sei se o senhor viu o discurso dele ontem na formatura dos novos diplomatas lá no Instituto Rio Branco, em que ele admitiu com orgulho que o Brasil se tornou um pária internacional, abre aspas, né? Bom ser pária, disse ele, e atacou inclusive o escritor João Cabral de Melo Neto, que também foi diplomata de carreira brasileira. E escolhido, foi escolhido ali pelos formandos como patrono e tal. E ele falou, chamando de marxista, leninista, que escolheu o lado errado da história. De que maneira isso, a longo prazo, aí, vai prejudicar a política externa do Brasil? A gente sabe que o Brasil sempre foi um país aí mediador de conflitos, né? Um país neutro. Como é que isso interfere aí no futuro do Brasil? O Brasil está cada vez mais isolado no mundo, é uma pena. Esse governo está dilapidando um patrimônio diplomático brasileiro que foi acumulado ao longo de muitos anos e muitas gestões sucessivas, né? E de vários partidos, inclusive na época do regime militar. Um patrimônio que
conferir ao Brasil uma identidade que, na falta de um poder econômico ou militar, de uma tradição imperial, nos permitia participar da governança do mundo em temas que são muito importantes para o mundo e para nós também, como, por exemplo, meio ambiente, direitos humanos e outros temas. Era o soft power, né, que fala. Exatamente, paz mundial. O Brasil era visto com simpatia em todos os lugares do mundo. Eu tive, uma das últimas viagens que eu fiz foi para o Oriente Médio. Eu era ministro de Relações Exteriores, fui fazer uma volta pelos países do Oriente Médio. Então, Alexandre, eu fui visitar Ramallah, visitar o presidente da Autoridade Palestina. Eu fui a Israel, me encontrei com o primeiro-ministro Netanyahu. Eu fui à Jordânia, me encontrei com o rei da Jordânia. Fui ao Líbano, né? Encontrei lá com o presidente, com o chefe do parlamento, com o primeiro-ministro. Enfim, em nenhum momento ninguém questionou o Brasil na sua postura no conflito árabe-israelense. Por quê? Porque a nossa postura é baseada no direito internacional, nas resoluções das Nações Unidas, e não precisamos dar explicação para ninguém, não é? Então, essa é a postura do Brasil que foi jogada fora. Então, o Brasil é cada vez mais isolado no mundo. Me lembra um pouco aquela atriz Greta Garbo. Hoje ninguém mais... É capaz de no YouTube se ver filme da Greta Garbo, que era uma atriz sueca que fez enorme sucesso nos Estados Unidos. No final da vida, ela estava muito amarga. E ela disse o seguinte, a última declaração dela: "Leave me alone", deixem-me sozinho. É a Greta Garbo. Esse ministro, Ernesto Araújo, é a nossa Greta Garbo. Leave me alone. E fica contente com isso, né? Eu acho um prejuízo para o Brasil, porque o isolamento, as relações políticas, elas abrem portas para relações econômicas, para cooperação entre os povos. A imagem do Brasil no mundo é favorável a investimentos, é favorável à imigração, é favorável ao intercâmbio tecnológico, científico. E na medida que nós sejamos vistos como párias ambientais, párias de direitos humanos, etc., nós vamos ficando, essas oportunidades vão se fechando. Estamos pendurados aí no Trump. Vamos ver o que vai acontecer se o Trump perder a eleição. Pois é. O senhor conhecia esse Ernesto Araújo? Já tinha ouvido falar dele? Conhecia o Ernesto Araújo. Você quer saber, Alexandre, que o nosso telespectador aqui não leve a mal, mas fui eu que promovi o Ernesto Araújo a esse cargo que ele ocupa hoje, que é o cargo de ministro de primeira classe, né? Por quê? Ele trabalhava comigo, ele começou a trabalhar no gabinete da ministra Dilma, no ministro Mauro Vieira, que era ministro de Relações Exteriores. E ele, quando eu cheguei no ministério, ele dirigia um setor importante, que era o Departamento da América do Norte. E eu tomei o partido, como faço em outros lugares que eu ocupei no Executivo, eu não faço devassa, não mando as pessoas embora, eu quero ver como é que eles são. E não pergunto qual é a orientação política, coisa nenhuma. E ele desempenhava bem as suas funções. Desempenhava com correção, me acompanhei em algumas viagens, sempre fornecendo os elementos que eu precisava para a minha interlocução com os dirigentes dos outros países. Então, eu não via nenhum problema. Ao contrário, tinha uma boa impressão dele. Soube, no final, que ele era partidário da candidatura do Bolsonaro. Isso, para mim, não faz problema, porque nós temos lá gente que era partidário da candidatura do Haddad, ou do Alckmin. Então, para mim, não importa. Mas depois se revelou uma coisa muito delirante, né? Esse discurso a que você se referiu, na formatura do Itamaraty, eu imagino o constrangimento dos alunos. O Itamaraty é uma grande escola. Para passar no concurso Itamaraty, você tem que dar muito duro, é gente de primeiríssimo nível. Ouvir uma sandice dessa, né? Dizer que as Nações Unidas são uma armação do comunismo, é uma coisa realmente muito, muito penosa para nós todos que tem convivência com o tema da política externa brasileira e cria, sem dúvida nenhuma, muito constrangimento para os próprios diplomatas. Sem dúvida. Bom, o senhor também, como eu disse, foi ministro da Justiça já no governo Fernando Henrique. Queria uma avaliação do senhor do atual ministro André Mendonça, que andou atuando aí como uma espécie de advogado particular do presidente. Teve aquele lance do dossiê contra servidores, que, enfim... Isso para mim foi muito ruim. Eu não conhecia. As pessoas que o conhecem tinham uma boa impressão dele. Para mim, essa história de fabricar dossiê contra pessoas, servidores públicos,
por conta de saber se o sujeito apoia esse ou aquele, partido aquele. Para mim, isso aí acabou. A imagem dele, para mim, desapareceu, tornou-se extremamente negativa por causa disso, né? Tá certo. Não sei como é que ele cumpre as suas funções, mas isso, para mim, é mortal. Fazer dossiê contra pessoas. Eu acho terrível. É coisa de polícia secreta, para mim, não tem cabimento. Uma opinião rápida do senhor sobre essa última indicação para o Supremo, Cássio Nunes aí para o STF, e uma avaliação da atuação da Corte atualmente. Eu assisti trechos da entrevista que parece ser uma pessoa preparada, alguns trechos, não assisti toda a sabatina, não. Né? Não sei nem como é que foi o grau de aperto da sabatina. Há quem diga foi bem tranquilo, foi bem tranquilo. Foi tranquilo. Mas eu tenho a impressão que é uma pessoa preparada, um juiz com bom conceito, entrando na magistratura, acho até que foi uma boa escolha. Como houve boas escolhas também na parte da presidente Dilma, do presidente Lula, algumas pessoas que estão lá que, inclusive, eu votei a favor de alguns deles no Senado. Não de todos, mas de alguns votei. Então, saber como é que se desempenha. Eu acho que o Supremo ele passa por uma crise de estrelismo. Eu acho que a TV Supremo criou um problema sério, porque os ministros supremos se transformaram em personagens, né, da mídia, dão entrevista para cá, para lá, fazem palestras. É um negócio que se transformaram em personagens muito iluminados por holofotes a partir dessa decisão de abrir as sessões do Supremo para a televisão, que foi uma decisão que, na época do impeachment do presidente Collor, o presidente Sidney Sanches era o presidente na época, mas foi muito ruim. O debate na Câmara, sim, vocês, TV Câmara, TV Senado, etc., eu acho ótimo, né? Porque ali estão pessoas eleitas e que têm que prestar contas aos seus eleitores. Estão lá por conta dos seus eleitores. O juiz do Supremo não está lá por conta da democracia, está lá por conta da meritocracia, outra coisa, né? E quanto mais sóbrio for o comportamento, acho melhor. É o caso, por exemplo, do juiz da Suprema Corte norte-americana, que não anda por aí badalando, né? Eu acho isso ruim. Há algumas questões de procedimento também, como o excesso de decisões monocráticas, que eu acho muito nefasto. Como também decisões em que os juízes do Supremo Tribunal, a pretexto de interpretar a Constituição, acabam legislando, o que é muito ruim. Vou lhe dar um exemplo. Eu falei agora que foi positivo para a moralidade das eleições o fato de não haver mais a possibilidade de pessoas jurídicas contribuírem para o financiamento de campanha. Sem dúvida nenhuma, foi bom. O senhor acha mesmo agora, que isso foi bom para as eleições? Eu acho. A campanha fica mais barata, aquelas fortunas que os marqueteiros cobravam, isso tudo acabou. Enfim, foram boas medidas que contribuíram para reduzir o custo da campanha. Mas isso era uma decisão legislativa. Não estava na órbita de ação do Supremo decidir isso, até porque havia no Senado e na Câmara projetos de lei com esse objetivo, não é? Então, eu acho que em muitos casos o Supremo ultrapassou os limites da sua competência constitucional. Agora mesmo no caso desse senador da cueca, né? Foi afastado por uma decisão pessoal, individual do ministro Barroso. Ele não tem competência constitucional para isso. Quem pode afastar, ou é um crime, ou se é preso em flagrante, né? E aí o parlamentar é preso em flagrante e a prisão em flagrante tem que ser submetida à casa a quem ele pertence para confirmar ou não. E a polícia, no caso aí do cuecão, não considerou que houve flagrante. Ou então quem tem que resolver sobre o destino dele é o próprio Congresso, é o próprio Senado. Você pode até ser contra, mas tudo bem. Isso que eu estou lhe dizendo. Mas o fato é que o juiz não pode inventar lei, não pode inventar uma competência que ele não tem do ponto de vista da Constituição, entendeu? Então isso não é a primeira vez que acontece, esse tipo de abuso de prerrogativas. Sem dúvida. Ainda mais monocraticamente, né? A gente teve aquele caso, acho que monocraticamente. envolvendo o coisas Renan, que se arrastam há muito tempo, que sem solução, entendeu?
Eu acho que esse caso do auxílio moradia para juízes que moram na mesma cidade, isso foi decidido com base numa liminar do Conselho Nacional de Justiça que demorou anos, liminar do Fux, inclusive. Fux sentou em cima e não Sentou julgava. em cima. Tem que julgar rápido. O senhor concorda com a vitaliciedade dos ministros do Supremo? Porque já está em discussão. Concordo. Isso aí, houve um debate Concordo. já. Concordo. O sujeito que chegou no Supremo Tribunal Federal tem que dizer, olha, eu cheguei ao máximo. Aqui é a minha realização. Acho que depois de lá, você tem que viver o tempo todo ali, não pensar em o que vai fazer depois, para se concentrar naquilo que ele está fazendo no momento, que é a coisa da maior relevância. Até eu vejo votos dos ministros do Supremo em que os ministros perdem um tempo enorme citando autores. Você não precisa recorrer ao argumento de autoridade, porque eles são autoridade. Eles dizem a última palavra em matéria da interpretação da Constituição. Então, eu acho que eles têm que estar desobrigados de qualquer outra preocupação no futuro para poder se concentrar na missão deles do momento. E menos oba-oba, como o senhor falou, né? Quero a opinião do senhor sobre esse excesso de militares aí nos ministérios e no próprio governo. Saiu uma reportagem até hoje, só na área de saúde ali são 99 militares em cargos comissionados entre o Ministério da Saúde, Anvisa e diversos órgãos. Queria saber a opinião do senhor sobre isso. Olha, isso se deve muito, primeiro, ao fato de que o presidente Bolsonaro é uma pessoa isolada na política brasileira. Eu convivi com ele na Câmara. Não tem grupo, né? Ele não tem uma equipe, ele não tem ninguém com quem ele tenha crescido junto intelectualmente, politicamente. Ele era um outsider, um sujeito que vivia ali isolado, até boa praça, mas isolado, não se metia em nada, não relatava projetos, não presidia comissão, coisa nenhuma. Deputado muito inexpressivo, o tema dele era chegar à esquerda, e também, nos últimos tempos, um comportamento homofóbico revoltante. Né? Então, ele não tem uma equipe. Você pega um Fernando Henrique, ele tinha a equipe dele. Ele cresceu na política e antes da política, ele tinha a universidade, tinha a pesquisa, ele foi líder no Senado, enfim. O Lula também tinha todo um grupo de pessoas que cresceram com ele. Não é? O Bolsonaro não tem. Ele foi um mau militar, ele quase foi expulso do Exército, não é? Não foi adiante na carreira e era isolado. Então, ele, para se sentir talvez com maior segurança, chamou o pessoal que ele confiava. É isso. Eu acho que houve excesso. Eu acho que acho que o militar ocupar uma posição civil não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Eu mesmo convivi com militares da mais alta qualidade. Aliás, Alexandre, a oficialidade brasileira das 3 armas, das 3 forças, é um pessoal muito qualificado. É uma gente muito dedicada, patriótica, que poderia estar ganhando os tubos se fosse para a iniciativa privada pela sua classificação, mas estão lá servindo o Brasil, correndo o Brasil inteiro, sem poder se enraizar num lugar. Né? Então, é uma carreira de sacrifício. Muito bom, gente. Não tem nenhum problema ocupar, mas o problema é excesso. Não tem sentido você ter no Ministério da Saúde 90, sei lá, oficiais. Não precisa, será que não tem gente lá para fazer isso? Né? Isso acaba sendo ruim para as Forças Armadas. Sim. Porque quando acontece uma coisa como essa que aconteceu com o ministro Pazuello, com o general Pazuello, em que levam um carão, um pito do presidente, isso repercute sobre o prestígio, sobre a imagem das próprias Forças Armadas. E lembrando que o Pazuello é um general da ativa, né? Ele não está nem na da reserva. Ativa, né? Claro. O senador, voltando a falar um pouquinho da Lava Jato, abusos, avanço do sinal, etc., o senhor mesmo acabou sendo alvo de uma operação aí após a delação, acho que do Léo Pinheiro, se eu não me engano, e que até hoje não se tem uma conclusão. Não, nem foi Léo Pinheiro, não. Foi um sujeito... O que eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Foi um diretor da empresa OAS. E que ele diz o seguinte, que me procurou quando eu era chefe da Casa Civil para tratar de assuntos que diziam respeito à minha função, que é uma função de coordenação de governo. Perguntaram a ele alguma vez pediu alguma coisa? Não, nunca pediu nada.
Ele atendeu? Não, sempre dizia que o Tribunal de Contas, a lei, não sei o quê, nunca me atendeu. Quando é que trataram sobre financiamento de campanha? Quando ele já estava afastado, foi no comitê eleitoral dele. Naquela época, a legislação permitia. Não é? Então, isso me infernizou a vida inteira, me infernizou 2 anos. E não deu em nada, obviamente. Porque eu não tenho, quem conhece a minha vida, sabe, Alexandre, que eu não tenho, o que eu tenho é coisa que eu herdei do meu pai, eu ganhei com o meu trabalho. Eu não tenho, nunca misturei política com interesse pessoal. Nunca. Muito bom. Uma outra pergunta. O problema é o seguinte, é que eu tenho outro inquérito, foi aberto, com base numa outra delação. Também fajuta, inteiramente, porque o sujeito fica preso durante 2 anos, 3 anos, e aí tem que entregar alguém. Essa é inteiramente fajuta. Uma operação feita há 1 ano e 8 meses, foi aberto o inquérito, o Ministério Público não fez nada, não deu sequência, só me chateou. Criou problema para mim, para minha família, constrangimento, entendeu? Então, eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Nunca ganhei um tostão que não fosse legítimo. Muito bom. E até hoje trabalho, Alexandre. Eu tenho 75 anos. O senhor está em algum cargo político ou está só? O senhor está em algum cargo político ou está só no direito? Não. Só não, né? Está se dedicando ao direito. Não. Eu não estou me dedicando ao direito, essa é a verdade. Eu dirijo uma agência para atração de investimentos da cidade de São Paulo. Eu fui convidado pelo prefeito Bruno Covas. Existe uma agência chamada SP Negócios, que tem como função atrair investimentos para a cidade, divulgar possibilidades de bons negócios em São Paulo, privados. Nós apoiamos um programa de privatização de serviços municipais, apoiamos empresas que desejam exportar. Então, é isso que eu faço. Né? Tem uma forte componente também de difusão de tecnologia e eu presido essa agência. Ok. O senador, o senhor foi vice do Aécio Neves em 2014, por pouco, inclusive, os senhores não ganharam, mas eu quero saber se o senhor se arrepende de não ter reconhecido o senhor e o Aécio a vitória da Dilma em 2014, inclusive o senhor e o Aécio fizeram discursos duros lá no Senado, pedindo recontagem de votos, o que gerou aquela enorme estabilidade. Queria saber se o senhor se arrepende desse episódio. Olha, eu não fiz discurso pedindo recontagem de votos, não. Eu recorro aos anais do Senado e eu não pedi recontagem de votos. Mas o Aécio pediu. Sim, o Aécio pediu. O PSDB pediu, né? Exatamente, mas eu não pedi isso. Né? Eu fiz um discurso, sim, atacando uma coisa que me pareceu absolutamente descabida, sórdida, que foram os ataques pessoais e mentirosos dirigidos contra mim durante a campanha, por redes de difamação do PT. Né? Uma coisa, assim, é inconcebível que tenham feito aquilo. Eu fiz um discurso muito duro logo depois das eleições, logo depois. O que o Aécio fez foi pedir uma auditoria dos votos, ele não pediu uma recontagem, não. Ele pediu uma auditoria do processo eleitoral, porque se comentava na época, algo que eu nunca acreditei, que as urnas eletrônicas podiam ter falseado o processo, que haveria os resultados das eleições, das votações, foram encaminhados ao Superior Tribunal Eleitoral e lá teria havido alguma manipulação. Eu nunca acreditei nisso, nós perdemos porque faltou voto mesmo. Né? Agora, o que foi feito por muita pressão do próprio partido foi um pedido de auditoria, não recontagem, de auditoria nos processos da eleição. O que acabou sendo bom, porque afastou de vez esta mitologia de que o processo de voto eletrônico não dá segurança. Foi uma auditoria muito bem feita, que comprovou que o processo eletrônico foi absolutamente correto e não houve nenhum tipo de falsificação das eleições. Então, Alexandre, são coisas distintas. Uma coisa é você pedir recontagem, e outra coisa, auditoria sobre o processo, sobre tecnologia, sobre método de apuração, que, felizmente, deu como resultado que nós podemos confiar no processo eletrônico. Sem arrependimento, então? Nenhum. Qual que é a relação hoje do senhor com o Aécio? O senhor tem alguma relação com ele? E complemento perguntando se o PSDB foi muito leniente com o Aécio depois de tudo que aconteceu. Não, eu tenho relações pessoais com o Aécio, às vezes falamos por telefone, comento esse ou aquele episódio da política nacional.
mas perdi contato pessoal. Estou fora de Brasília já há 2 anos, né? O Aécio hoje, foi... ele tem um inquérito contra ele, acho que até tem denúncia já, por ter... a acusação é ter havido desvio de recursos na cidade administrativa de Belo Horizonte. Esse processo está em curso, não há julgamento, ele não foi condenado. E houve aquele episódio da conversa dele com o Joesley Batista, que é uma coisa constrangedora, realmente Sim. muito ruim. Inclusive, não é conversa, o Aécio é um homem educado, aquilo é uma linguagem vulgar, ele não é dele, ele é um jeito educado, um jeito que não... E eu sabia que ele estava querendo vender o apartamento da mãe dele, né? A mãe herdou o apartamento da mãe e estava atrás de vender o apartamento e procurou esse Joesley Batista para isso. Ele ofereceu a várias pessoas, aliás, eu acompanhei conversas dele com eventuais compradores. Foi ao longo dessa conversa que houve aquela coisa muito indecorosa do ponto de vista pessoal. Aquilo não há crime ali, o que há é uma coisa muito ruim do ponto de vista do comportamento, mas crime não há. O PSDB adotou uma decisão que eu acho correta pela Comissão Executiva, que é a seguinte: quando é aberta uma investigação, tudo bem, você tem investigado, a investigação pode mudar em processo ou não, tá, não há nada. Agora, se a pessoa é condenada em primeira instância, tem que se afastar do partido. E se for condenado definitivamente, ele sai do partido. Eu acho que essa decisão é correta. Eu acho que isso é uma decisão que não fulaniza o tema, não é Aécio, Alckmin, esse ou aquele. É apenas uma decisão geral, que eu acho correta. Não dá para você condenar uma pessoa politicamente, a morte política, se o processo dele ainda não foi julgado. Perfeito. Quero saber a previsão que o senhor faz para as eleições desse ano, tanto aí na capital quanto aqui em Rio Preto, sem entrar em muitos detalhes, mas mais um apanhado aí, no macro. Na capital, nós temos 4 candidatos que têm presença nas pesquisas, presença notável, né? Que é o candidato Russomano, né? O candidato ao prefeito, o Covas, candidato à reeleição, o candidato do PSOL, Boulos, e o ex-governador Márcio França. São esses os quatro candidatos. Os outros todos têm muito baixa aceitação, né? Poeira. Inclusive o candidato do PT, que para mim é surpreendente, tem pesquisa muito baixa. O meu palpite é que irão para o segundo turno Bruno Covas e Guilherme Boulos, eu acho, na minha opinião, né? Bruno, porque a rejeição dele é a menor entre os candidatos viáveis, a avaliação dele na prefeitura é boa, positiva, faz uma campanha tranquila, que é uma campanha muito autêntica dele mesmo, e é um prefeito que tem coisas boas para mostrar. O Russomano, que está em primeiro lugar, já começou a cair, né? Começou a derreter hoje, né? Uma queda, exatamente, uma queda que quando começa, a 15 dias da eleição, ninguém segura, ela é cumulativa. 7 pontos de uma pesquisa para outra é muito. Isso aí é ladeira abaixo, ninguém segura, né? Eu acho que o Boulos vai ultrapassar. O Boulos, na minha opinião, é a nova cara da esquerda no Brasil, né? É isso, que pega pautas do PT, mas que vão além do PT, uma base social que não é mais a base social tradicional do PT, funcionário público, sindicalistas, pega um pouco esse povo que não tem muita vinculação com instituições, periferias, pega muita juventude, intelectualidade, né? Você veja esses cantores, esses artistas todos que estão na campanha dele. Então, eu acho que é uma nova cara da esquerda que está aí para ficar, né? Acho eu. Então, na minha opinião, haverá uma polarização entre os dois. Posso estar errado, mas esse é meu palpite hoje, né? Em Rio Preto não tenho dúvida nenhuma. Rio Preto, o Edinho é o prefeito reeleito. Eu acho que o Edinho é um político que é um dos políticos mais experientes, melhor, de biografia mais densa do Brasil, né?
E eu que gosto de Rio Preto, passo uma boa parte da minha vida aí, para mim é bom, tranquilo, você ter alguém com esta postura, uma postura serena, tranquila, avessa a polarizações, né? E que com grande vocação para a administração municipal. Ok. Eu acho que ele vai ser reeleito, acho eu. Tá certo. Caminhando para o final aqui, até para a gente liberar o senhor aí, quero saber se o senhor acha que o PSDB tem algum tipo de revisão histórica do seu legado ou não, e se ainda há espaço para uma candidatura presidencial relevante para o PSDB nas próximas eleições. Depende muito de como é que ele vai se comportar agora, sabe? Ninguém começa e viabiliza uma candidatura na véspera das eleições. Uma candidatura presidencial, claro, é o resultado de uma liderança pessoal, e nós temos hoje dois líderes com maior visibilidade, que são o governador Dória e o governador do Rio Grande do Sul, né? E que são nomes potencialmente candidatos, né? Será que eles vão conseguir juntar em torno deles uma corrente importante do centro político brasileiro? Porque o centro político existe, né? Gente que não é nem de um lado, nem de outro, que quer uma administração tranquila, que, enfim. Será que vão conseguir? Não sei. Outra coisa, o PSDB hoje, esse meu principal problema com o partido, ele não tem posição política clara sobre o presidente Bolsonaro. Não tem. Chegamos ao ponto de termos um vice-líder do governo, senador do PSDB. Entendeu? Então, o Bolsonaro faz as maiores barbaridades em relação a questões que, para nós, para o nosso eleitorado, são importantes: meio ambiente, direitos humanos, ciência, tecnologia, cultura, uma série de coisas, né? E que o PSDB não diz nada. Então, para mim, isso é muito ruim. O Dória fala, o Dória briga, mas em torno de alguns pontos. Mas o partido, a sua representação parlamentar... Quem está de presidente nacional hoje do PSDB? Bruno Araújo, que foi deputado federal por Pernambuco. Ele se candidatou ao Senado, não se elegeu. É uma pessoa correta e tal, mas perfeito. Nós estamos agora trabalhando numa série de propostas para serem veiculadas no partido depois das eleições municipais. Mas não adianta você ter proposta se você não tem na liderança da nossa vitrine, que é o Congresso Nacional, né? Você não tem gente para vocalizar isso e fazer com que a nossa mensagem chegue, através da mídia, chegue às pessoas. Não tem como. Sem dúvida. Então, chegar lá sem posição política, numa campanha que provavelmente será também polarizada como foi a última, não vai ter espaço para nós. Eu espero que haja uma conversão nesse rumo. Só reforça aquela imagem, né, que o PSDB está sempre em cima do muro. O senhor ainda tem alguma pretensão eleitoral? Não tenho. Alexandre, já fui deputado estadual, já foi deputado tudo, federal, né? Fui ministro, fui senador, fui secretário de Estado, secretário do município, tenho 75 anos. Não tenho a menor condição eleitoral, inclusive, nem disposição, né? Eu vejo as coisas acontecendo, dou palpite, sou membro do diretório nacional do partido, acompanho a vida de Rio Preto com fascínio, porque eu vejo a cidade crescendo, a cidade se desenvolvendo, mas não tenho nenhuma disposição, não. Tá certo, gente. Quero agradecer aí o ex-senador Aloísio Nunes, riopretense, talvez o riopretense que chegou aí a postos políticos mais altos na nossa República, a quem eu agradeço. E para terminar, eu abro espaço para o senhor falar o que o senhor quiser e também deixar uma reflexão se o Brasil, a gente a curto prazo, volta à sua normalidade institucional ou se a gente ainda vai viver muito tempo com esse sentimento reacionário aí de extremo conservadorismo fundamentalista teocrático, né, que a gente tem visto essas igrejas neopentecostais aí tomando o poder de todas as maneiras. Alexandre, eu acho, do ponto de vista institucional, né, o Brasil, na minha opinião, tem instituições que aguentam bem o tranco. Tem, né? Para o Bolsonaro, ele foi eleito pelo povo. Uma eleição em que ele teve praticamente sozinho, sem nenhum apoio, etc. Se elegeu. E ele vocalizou um sentimento, vocalizou da maneira mais extrema, um sentimento que é muito difundido no Brasil, né?
Claro que nem tudo, a corrente dele é a corrente mais extremada. E ele tem no Ministério algumas pessoas que representam essa corrente. É o caso, por exemplo, do ministro Araújo. Mas há também um eleitorado conservador e de direita que tem certas concepções em relação a temas da família, direitos humanos, aquilo, que não são direitos humanos. Eu me refiro à questão das mulheres, por exemplo. Sim. Né? E que são de direita, mas não são, digamos, golpistas, não querem destruir a democracia nem coisa nenhuma. Né? Como o Bolsonaro parecia no começo. Depois ele se acalmou. Né? De vez em quando tem alguns surtos. Mas eu acho que a direita brasileira, você tem uma direita não extremista que está presente aqui na nossa sociedade, em Rio Preto, entre seus amigos, enfim, tem, e vai continuar. Agora, do ponto de vista institucional, o Brasil tem aguentado o tranco. O Congresso, com todos os seus problemas, o Supremo, com os problemas que nós já apontamos, com a imprensa muito ativa, né? Enfim, eu não tenho... Você não acha que a imprensa é muito generosa com o Bolsonaro, leniente, apesar das reclamações dele? Não acho, não. Eu acho que a imprensa... Eu leio alguns jornais, eu não leio todos, eu leio alguns jornais, né? Eu leio o Globo, leio o Estadão, Folha, Diário da Região. Não creio que haja, acompanho a DL News, mas eu não creio que haja nenhum tipo de parti-pris contra. Ele acho mais a favor. Acho até que há um pensamento crítico na imprensa que hoje domina. Né? Não é um sentimento partidário, que eu nem sei se esse pessoal vota e quem vota. Você pega o Merval Pereira, quem que o Merval vota? Não sei. Colunista do Globo. Não sei. Mas não é no PT. Mas certamente não é no PT, né? Não. Mas qual é o partido dele? Não sei. Mas eu acho que não há uma partidarização, mas há em relação a direitos humanos, política externa, a coisa do excesso de meio ambiente. São temas em que o Bolsonaro é muito criticado na imprensa, não só brasileira, no mundo. Não é à toa que o próprio ministro reconhece que, em relação a esses temas, o Brasil hoje é um pária. Tá certo, gente. Tá aí o ex-senador, ex-ministro, ex-deputado, ex-secretário, ex-vice-governador do estado de São Paulo, Aloysio Nunes. Aloysio, obrigado por essa entrevista, viu? Um grande abraço e estamos sempre à disposição. Muito obrigado, igualmente. Foi uma bela oportunidade que você me deu. Muito obrigado. Tá aí, gente.